Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos comentar sobre a reforma tributária. E lembrando alguns pontos aqui. Primeiro que o canal não tem o objetivo de tratar de discussão política, então irei apenas abordar alguns pontos que acredito que irá impactar o mercado financeiro e de forma positiva ou negativa. E é isso que a gente vai estar discutindo neste vídeo. Outro ponto é que isso é uma opinião pessoal minha do que eu acredito de que irá impactar a nossa economia. Então, posso sim estar equivocado ou posso estar certo. O que vale é sempre ter essa discussão. Então, não deixe de participar da discussão de uma reforma tributária, administrativa, previdenciária. Sempre leiam as reformas, os projetos submetidos pelos deputados, senadores, o que está ali sendo discutido, o que está em pauta. Fique sempre atento para você, caso observar se a proposta é boa, apoiar, e caso você ache que a proposta é ruim, você vai lá e seja contra ela. E refute sempre com um bom respaldo. Então, esse é o primeiro ponto de conscientização antes de a gente iniciar o vídeo. Então, primeiramente, o modelo que está sendo discutido é o modelo IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. E esse modelo, pessoal, ele é bastante utilizado como um sistema tributário na Europa. Então, é um modelo já que tem sido bastante utilizado, então já passou pelo teste aí do tempo de países desenvolvidos. Então é um modelo que está sendo discutido para trazer aqui para a nossa nova reforma tributária nesse tipo de moldes. E aí eu particularmente concordei com esse modelo, que é um modelo interessante. E esse modelo vai trazer o quê? Simplificação do imposto. Então são 5 impostos, principais impostos aí, que serão simplificados em apenas um. E aí fazendo com que haja essa simplificação do imposto, que é muito importante no nosso país, porque empresas estão acumulados com escritórios de contabilidade só para entender o que eles devem pagar de imposto, e isso atrasa bastante a eficiência de uma empresa. Outro ponto, haverá um conselho federativo composto por prefeitos das capitais e também governadores de cada estado. E isso aqui é um ponto muito interessante. Não foi apresentado pelo governo inicialmente, isso aqui foi apresentado pelos próprios governadores em uma reunião, onde eles discutiram que quem irá ter o respaldo de mudar a lei tributária nos anos posteriores não é o presidente da República, e sim um conselho federativo que será composto por prefeitos e governadores. E basicamente como eles irão decidir essa alteração tributária. Irá reunir o conselho e irá pôr em votação. E não necessariamente a maioria do conselho irá decidir a nova alteração da lei ou não. O que vai decidir a quantidade, a representatividade que esses governadores e prefeitos têm em relação ao estado e ao estado que eles representam. Então, por exemplo, se reunir os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e esses estados se unirem basicamente contra uma alteração na lei tributária, os demais estados, governadores representando esses estados e prefeitos podem ficar contrário a elas, que não será mudado o texto, porque esse representa aqui a maior parte da população do país. Então esse ponto é muito interessante, porque caso mude qualquer presidente, ele não vai chegar e vai mudar a lei tributária como ele quiser. Então esse conselho aqui foi bem interessante e mostra que há solidez dentro desse modelo, dessa proposta. Outro ponto que eu achei muito benéfico é a isenção de imposto em cesta básica. Job, mas já existia essa isenção. Existia apenas para âmbito federal. E agora a ideia é que se estenda tanto para estadual e municipal. Isso vai fazer com que a cesta básica, os itens que compõem aqui a cesta básica, então tenham isenção completa, tanto de impostos federais, como já existia, estaduais, que ainda cobrava-se, e também municipais. Então isso vai fazer com que a classe menos favorecida, eles tenham então acesso a uma cesta básica mais barata, e isso aqui já é bastante utilizado ali no sistema europeu. Então realmente concordo com esse implemento aqui, essa mudança, e isso vai favorecer muito o consumo, principalmente das pessoas com poder aquisitivo menor. E aí, outro ponto que eu gostei bastante é justamente o aumento da isenção para pequenos produtores do agronegócio, onde terá isenção total, 100%, para produtores que tiverem aqui faturamento menor do que 2 milhões de reais. E se passar de 2 milhões de reais, eles terão aqui uma isenção de 50% de desconto do seu imposto, que antes, na reforma atual
na lei tributária vigente é de 2 milhões e agora vai passar para 3,6 milhões. Isso aqui vai estimular o crescimento dos pequenos produtores que ficavam aqui sempre na margem para não passar desses 2 milhões para ficar então aqui dentro da lei para não abater tanto esse imposto. Então agora eles poderão aqui aumentar a sua produção e isso vai incentivar crescimento no segmento do agronegócio, o que basicamente vem aí sendo responsável pelo crescimento do nosso país nos últimos meses. E aí também tem a alíquota diferenciada de 50% de tributos, né, para turismo e também o agronegócio. Além disso, entra aqui para o ensino, então empresas que estão expostas ali ao ensino de faculdades, escolas, também estarão dentro dessa alíquota diferenciada de 50%. Então vai ter um teto, onde quando atingir esse teto, eles serão beneficiados com essa alíquota. Então, tendo aqui 50% do imposto, onde terá o imposto sendo cobrado máximo. Então, por exemplo, se é 10% do imposto, para esses segmentos irão pagar apenas 5%, porque receberão 50% de desconto. Então, só apenas 5% será cobrado desses segmentos, que é turismo, agronegócio e também nos segmentos de educação. Então, é muito importante esse ponto. E aqui, mais detalhadamente, a gente vai observar essa questão da alíquota zero, e aí tem os serviços de transporte público, coletivo, urbano, medicamentos também irá receber essa alíquota de isenção. Eles ainda não mostraram os critérios que vai dar essa alíquota de isenção zero aqui para medicamentos, porque tem outra parte dos medicamentos que irão receber apenas 50% de desconto, de isenção. Então, fica bem obscuro esse ponto e deve ser debatido nos próximos dias aí pela casa. Aí também tem serviço de educação previsto por lei, pelo ProUni aqui, que é alíquota zero também em questão de impostos. Aí também, em questão de produtor rural, também pessoa física será isento aí com faturamento, uma receita anual inferior a 2 milhões de reais, como já comentado anteriormente. Então, achei isso bem positivo para o nosso país. E aqui sobre a redução de alíquota de imposto de 50%, e aí tem alguns serviços aqui que contemplam esse privilégio, entre aspas, aí, fornecido pela reforma tributária. E aí, itens básicos de saúde também entrarão, então terá uma cesta que irá receber 100% de isenção e terá os outros itens que compõem também uma cesta básica do brasileiro, e aí terá uma menor redução desse imposto, recebendo 50% então de isenção. Então, de fato, é uma reforma que para o consumo é bem interessante, e além disso, a reforma vai também atrelar imposto para jatinhos, ou seja, antes não existia imposto atrelado a jatinhos, e agora vai existir. E eles especificaram jatinhos porque eles não querem atingir o segmento aqui de aeroportos, então não quer atingir ali a Gol, essas companhias aéreas, porque justamente vai encarecer ainda mais as passagens. Então, companhias aéreas não serão atingidas e aqui um segmento mais privado de jatinhos particulares e até ver essa questão também de frete. Então, esse aqui é um ponto que também será bastante discutido aí pela casa. E aí, alguns pontos que há de expectativa com essa reforma é que prevém aqui um crescimento no país de 15% a 20% em 15 anos. Então, de fato, há uma expectativa de apenas resolvendo essa questão de consumo tributário e simplificação de impostos, a gente já consegue observar um horizonte de crescimento de até 20% em 15 anos. Então, o país irá crescer entre 1,5% a 2% ao ano, apenas simplificando esses impostos. Então, é muito importante essa reforma tributária. E aí, atrelado a juros futuros caindo, expectativa do Banco Central para uma menor inflação, uma elevação do crescimento do país, que é o PIB crescendo, o câmbio estabilizado na casa dos R$ 5 e os juros caindo, e além disso, uma reforma interessante sendo discutida, a gente vê um cenário bem otimista no futuro para o nosso país e, consequentemente, as empresas tendem a melhorar. E aí o ponto que a gente concorda, tanto aquela pessoa que discute de forma contrária à reforma tributária ou favorável, é que temos que ter, sim, uma reforma tributária em discussão no país. Porque se a gente observar esse gráfico do Banco Mundial, a gente vê que nós somos o país que mais trabalha em questão de tempo, horários, apenas para entender quais impostos devemos pagar. Então a gente perde para países muito mais pobres do que a gente, como por exemplo Bolívia e a própria Venezuela. Então nosso sistema tributário é muito complexo e precisamos simplificar isso. Então o fato é que precisamos sim de uma reforma tributária e a grande discussão é qual é a melhor reforma para ser aplicada em nosso país. Esse é um ponto que está sendo discutido e, particularmente, nesses pontos
comentados anteriormente por mim, eu estou aqui a um viés mais favorável a essa aprovação da reforma. E aí, favorecendo todo esse cenário, o que é que a gente pode ver? Que a Bolsa, nesses últimos booms, ela entregou bastante resultado. 60% lá em 2003, se a gente pegar a crise do subprime em 2008, 95%, a crise política, não impeachment da Dilma na época de 2015 e 2016, entre esses 2 anos, subiu 100%, no da Covid 75%, e a grande pergunta é o quanto a Bolsa irá entregar agora nos próximos meses esses resultados. Então, de fato, quem consegue ficar aqui e aproveitar essas oportunidades que o mercado nos dá, vai ter um retorno bastante interessante. Então, lembre-se que ao olhar para o mercado, você vai ver boas empresas reportando grandes lucros e ainda as cotações andando de lado, e isso pode se mostrar uma ótima oportunidade. E aí, caso você queira entender como encontrar essas oportunidades, convido você então a se inscrever no meu canal. Que aqui no meu canal vocês irão entender qual é a minha metodologia de investimento e também irão acompanhar notícias do mercado financeiro e também, além disso, acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à minha liberdade financeira. Então, se você não quiser perder absolutamente nada, convido então você a se inscrever no canal e acionar o sininho.